casa não te atende mais e você precisa adicionar inclusive um pavimento para conseguir caber todos os ambientes que você quer nela. E agora? Foi exatamente o que aconteceu no caso do projeto de hoje que eu vou te apresentar. Olá, eu sou a Calícia Bosa, seja bem-vinda ao canal da Bosa Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te mostrar um projeto que nós precisamos fazer uma grande alteração na casa, inclusive adicionar um pavimento que não existia antes. E eu vou te mostrar como nós fizemos isso nesse projeto e, é claro, você pode tirar muitas ideias desse vídeo para usar aí na sua casa também. E por isso, eu já mereço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo para vocês e você pode tirar muitas ideias de todos os vídeos que a gente tem aqui no nosso canal. Bom, para que vocês possam entender o que foi modificado na casa, a gente precisa primeiro analisar a planta de levantamento e depois a gente vai falar do que os clientes nos pediram, ok? Então, essa daqui que vocês estão vendo agora é justamente a planta de levantamento. Que isso, Calícia? É a planta que nós produzimos depois de ir até a casa do cliente e fazer toda a medição do local. Então, a gente cria essa planta da casa existente, original, para a gente poder identificar o que pode ser alterado e o que não pode. Então, basicamente, a casa ela tem saída para os dois lados, tanto aqui para frente quanto para o fundo. Ela tem acesso às ruas dos dois lados. Aqui na frente, a gente tomou como uma varanda, porém, a entrada principal da casa. Então, você entra por aqui, tem toda essa varanda, e aqui é a entrada para a sala de estar, que acontece aqui. Aqui ela passa para a sala de jantar, aqui ela passa para a cozinha. Da cozinha, a gente tem, então, a área de serviço e um banheirinho de serviço. Da sala de estar, a gente entra no hall íntimo, que dá para o quarto principal, para o quarto das três irmãs e para o único banheiro que tem na casa. Esse quarto das irmãs, ele é dividido em dois. Então, duas camas ficam aqui e por uma passagem entre eles, viemos aqui para esse segundo ambiente, que é onde fica a terceira cama. E esse ambiente aqui tem ventilação aqui para a área de fora. Então, identifica aqui comigo que a gente já tem um problema de ventilação e iluminação desse lado de cá. Bom, tanto esse quarto quanto a cozinha tem acesso aqui a essa área de trás, que é onde a gente tem um depósito e aqui fica a grande garagem que eles têm. Inclusive, essa parte aqui da garagem é descoberta e essa daqui é coberta. Bom, essa é a casa original, isso é o que as clientes tinham no momento, porém, o que elas precisavam? Primeiro, elas se incomodavam muito com esse quarto, com as camas divididas ali, não era muito funcional, não tinha muito espaço para elas guardarem as coisas delas. Então, um dos pedidos é, a gente precisa melhorar esses quartos que nós dormimos, as três irmãs. Então, uma das coisas, por exemplo, era demolir essa parede, fazer disso tudo um quarto, que vocês já vão ver como que a gente resolveu. Outra coisa é que elas queriam essa integração desses ambientes aqui, tanto sala de estar, jantar e cozinha. Então, elas queriam muito que isso aqui fosse uma coisa só, para que elas pudessem chamar as pessoas, elas recebem muitas pessoas, principalmente da igreja, então elas precisavam desses ambientes mais amplos mesmo e mais abertos. Elas também queriam tirar a área de serviço daqui e levar aqui para trás. E elas falaram que não utilizavam esse banheiro de serviço, porque ele era muito pequeno, não atendia as visitas, mas queriam adicionar um banheiro de visitas nessa casa também. E o pedido maior e principal que elas tinham era o seguinte: Calícia, nós precisamos de um ateliê e um oratório. A gente quer um espaço de oração em casa, mas a gente precisa de um ateliê também, um espaço grande, porque a gente trabalha com muito artesanato e muitas vezes vem muita gente para trabalhar com isso aqui em casa. Nós não temos onde receber essas pessoas. E eu sei, elas tiveram essa consciência de dizer assim, eu sei que a nossa casa não suportaria esse ambiente, esse ateliê. E por isso a gente quer então criar esse segundo pavimento para o ateliê, e aí a gente pode aproveitar alguma outra coisa ali em cima também. Mas basicamente elas queriam construir esse segundo ambiente para o ateliê, então, que elas têm a necessidade.
E aí, vamos entender quais as modificações que a gente fez na casa para atender a toda essa necessidade que elas tinham. Essas modificações a gente vai ver através da planta de demolir e construir, que eu já expliquei em alguns vídeos aqui, que é aquela planta que onde tudo que é azul é ser construído na casa e tudo que é vermelho é a ser demolido. Então dá uma olhada. Essa daqui é a planta então da casa ali do térreo, com toda a área de demolir e construir. A gente vai ter algumas trocas de esquadria, algumas mudanças de porta, mudanças de grade, por isso que vocês estão vendo modificações aqui nessa área da fachada. Mas a grande alteração mesmo de layout, de parede, de construção, acontece mais aqui atrás, mas a gente já vai chegar lá. Dentro de casa, lembra que elas queriam muito a sala de estar, jantar e cozinha integrados? Então, olha, nós derrubamos as paredes que dividiam esses ambientes, então elas vão conseguir ter tudo isso daqui aberto. Ao mesmo tempo, a gente também demoliu a parede que dividia a cozinha com a área de serviço e o banheirinho de serviço, então eles não vão existir mais. E tudo isso daqui vai virar cozinha, elas queriam uma cozinha maior, então tudo isso virou cozinha. Assim como demolimos essas paredes para integrar de fato com as salas. O que nós precisamos fazer também? A casa original terminava nessa parede aqui. Porém, para a configuração que a gente queria, principalmente para o quarto das irmãs, que acontecia aqui, a gente precisou aumentar a casa. Então, o que nós fizemos? Demolimos essa parede que finaliza a casa em si e aumentamos ela, ou seja, trouxemos essa parede para cá, aumentando cerca de 80 centímetros da casa. Então, a gente estendeu um pouquinho a casa para que elas tivessem um espaço mais amplo, vocês já vão entender o porquê nesse quarto. E bom, obviamente a gente demoliu aquela parede que dividia os dois quartos e isso aqui virou um ambiente só para que as três possam dormir juntas. Bom, e aqui atrás, então, nós trouxemos esse espaço do depósito do mesmo tamanho que já existia para ser a nova lavanderia da casa, mais espaçosa, com mais espaço de armazenamento para inclusive passar roupa ali dentro, mas então ela veio para cá. Essa área continua sendo uma área descoberta da casa para ter ventilação e iluminação. E aqui vocês percebem que a gente criou uma escada, porque a gente vai ter o segundo pavimento, que agora eu vou mostrar para vocês. Aqui no segundo pavimento, quando eu falo assim, nossa, nós criamos um segundo pavimento da casa, você já imagina que a gente utilizou o lote inteiro e fez uma segunda casa em cima. Mas não é a verdade. No caso delas, a gente conseguiu reduzir esse projeto para atendê-las da melhor forma, mas também sem encarecer demais essa obra, criando esse segundo pavimento só nessa área daqui. Todo esse restante da casa permanece exatamente como já estava, com a telha aqui, com o caimento para cá, aqui a área da varanda com outro tipo de telha que a gente também precisou mexer para ter um jogo de fachada mais interessante, mas isso pode ser assunto para outro vídeo. Mas então, essa parte da casa permaneceu térrea. E a gente tem apenas o segundo pavimento nesse quadradinho da casa, que quando a gente volta na planta do térreo, representa só esse fundo da casa aqui. Então, o segundo pavimento, ele acontece somente aqui. O restante da casa permanece totalmente térrea. E bom, o que a gente tem nesse segundo pavimento, então? Vou dar aqui um zoom para vocês. A gente chega pela escada aqui. Todo esse ambiente aqui é o ateliê, certo? A gente deixou um retângulo aqui no fundo, que inclusive pode se integrar através de uma porta de vidro para um home office mais fechado, para que elas também possam ali trabalhar, fazer reuniões, enfim, isso era algo importante. Aqui nós fizemos um pequeno oratório, que para elas foi suficiente, e aqui nós temos um depósito com uma escada marinheiro que leva para a nova caixa d'água. A gente teve que pensar isso também nesse projeto. E essa área que vocês estão vendo é descoberta. Lá embaixo eu mostrei para vocês também que era a área descoberta. Então aqui entra ventilação, iluminação, que é muito importante. Então a gente tem aqui o segundo pavimento da casa.
Agora vamos entender como ficou o layout final dessa casa, já depois de todas essas modificações, para que vocês entendam como que a casa vai ficar então. Olha só, aqui então a gente tem o layout final, a gente modificou essa área da entrada, então a entrada dos pedestres acontece agora por aqui. A gente entra por aqui na sala de estar, mudamos um pouquinho o layout para criar uma circulação melhor. Toda essa área aqui é completamente aberta para que tenha essa integração, então sala de estar ao lado da sala de jantar. A cozinha aumentou de tamanho, ganhou inclusive uma península super bonita no projeto e criou toda essa integração para elas. E aqui depois da cozinha, ó, a gente criou o banheiro social, que lembra que foi um dos pedidos delas de adicionar um banheiro que seja útil para as visitas também no dia a dia. Então aqui a gente adicionou esse banheiro no finalzinho. E lá a maior mudança, né, de layout também aconteceu aqui no quarto das irmãs. A gente queria muito esse layout com as 3 camas enfileiradas. E para isso acontecer, necessariamente a gente precisou aumentar essa parede que eu contei para vocês lá atrás, que antes acontecia por aqui assim. Então, com esse aumento da casa, a gente conseguiu adicionar o banheiro e ter um layout muito mais interessante para o quarto delas, que vai servir muito mais no dia a dia. Já aqui atrás, então, nós temos a lavanderia bem mais espaçosa. Essa daqui é a área externa, a área descoberta da casa. Aqui permaneceu a garagem e a escada que leva para o segundo pavimento. Vamos ver como é que ficou o segundo pavimento. Aqui no segundo pavimento, então, como eu falei para vocês, aqui permanece térreo, porém aqui a gente tem o layout da casa no andar de cima. Toda essa área, então, é o ateliê, com uma grande mesa central para sentar várias pessoas numa altura adequada, para trabalhar ali com cartolina, colagem, o que precisar em cima dessa mesa atende. A gente também deixou uma pia para lavar as coisas, pincéis e coisas do tipo. Tem uma área também aqui para computador e impressora, que elas utilizam bastante para as manualidades que elas fazem. E a gente tem aqui atrás o home office mais fechadinho que eu contei para vocês, com uma grande porta de vidro que pode se integrar a essa área daqui também. O oratório, então, está aqui no cantinho e aqui o depósito com a escada marinheiro que leva para a caixa d'água. Perceba como a gente conseguiu aproveitar o que era bom da casa existente, mudar algumas pequenas coisas, como uma parede que mudou 80 centímetros de lugar e coisas do tipo, para trazer tudo que elas nos pediram na lista de desejos, que era melhorar o quarto das irmãs, adicionar um banheiro, tudo isso com algumas mudanças simples do projeto. Conseguimos criar o ateliê sem precisar criar um pavimento gigantesco em casa. Então, isso faz com que o preço dessa obra seja reduzido. E assim, a gente também trouxe toda a funcionalidade, todos os ambientes que elas sentiam falta na casa existente. Mas não se engane, mesmo essa reforma parecendo simples, porque a gente fez algumas pequenas mudanças de parede, adicionamos um pavimento pequeno, ainda assim não é uma reforma barata. O orçamento dessa obra ficou em aproximadamente R$900 mil. E eu acho importante trazer isso para vocês entendam o que envolve em relação a valores uma reforma como essa. Obviamente, esses 900 mil já é contando marcenaria, toda a mudança de decoração interna da casa, que é muito importante. Então, a gente está mudando piso, iluminação, pontos de tomadas, todos os móveis, a gente está propondo os móveis novos. Então, entendam que é realmente o valor para deixar essa casa 100% pronta. E, inclusive, a gente vai começar essa obra já na semana que vem. É uma obra que vocês vão adorar acompanhar, vai ter diário de obra e é uma obra que vai acontecer por etapas, que é muito importante. Elas, por exemplo, não vão construir esse segundo pavimento agora. O orçamento delas era menor, porém elas não abriram mão de ter o projeto completo, já para a gente identificar tudo que a casa precisava fazer para ter essa casa final desse jeito. Mas a gente vai iniciar essa reforma com a parte interna da casa delas, onde elas já moram, com esse pequeno aumento de parede, já redecorando toda a casa para deixar
pronta para que elas consigam morar ali e num segundo momento de obra é que vai ser feito essa estrutura do ateliê para subir a casa então. Bom, isso tudo a gente fez, obviamente, com o auxílio do projeto. A gente fez esse projeto completo, inclusive demos várias ideias diferentes de layouts e no final, esse aqui foi o aprovado por elas. Mas é assim que a gente chega a essas soluções, elas não surgem do dia para a noite, não é apenas uma ideia, é a junção da coisa que um fala, o outro fala, com uma norma que a gente precisa seguir. No final, a gente chega em um resultado como esse daqui. Inclusive, se você estiver precisando de um projeto como esse para planejar a sua casa, planejar inclusive a sua reforma, saber quanto vai gastar na sua reforma, já clica no primeiro link que está aqui na descrição e a gente vai falar com você, fazer um orçamento personalizado para o seu projeto e para a sua obra. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!